para vocês, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ilusão, seja nos relacionamentos amorosos ou em outros relacionamentos interpessoais e áreas das nossas vidas. Para abordarmos a ilusão, vamos também abarcar aqui alguns conceitos como de expectativas, fantasias, idealizações e vamos também abarcar a questão da desilusão. Bom, para iniciar, vamos definir as expectativas. Expectativa se refere à condição de esperar por algo, um acontecimento. E o que seria a fantasia? A fantasia é o processo de criar uma imagem de algo que desejamos e que não é real. E é importante destacarmos que a fantasia muitas vezes tem um peso em nós, como se ela fosse realidade, ou seja, nesse processo de criar essa imagem, de fantasiar algo, nós podemos ter também reações corporais muito semelhantes àquelas que teríamos diante de algo real e concreto. Então, já definimos expectativas e fantasia, vamos agora falar sobre idealização. A idealização é como se fosse uma intensificação da fantasia. E no processo de idealização, nós tendemos a tornar o objeto idealizado perfeito. Ele é elevado à perfeição. No processo de idealização também, parece que o objeto idealizado é o único responsável pela nossa felicidade. E parece que a felicidade só vai ser alcançada mesmo diante da conquista desse objeto. Então, você pode, por exemplo, idealizar um parceiro amoroso, uma parceira amorosa. Nesse caso, você vai depositar a expectativa de ser preenchida, de ter as suas faltas preenchidas exclusivamente por essa pessoa, como se ela fosse capaz de fazê-lo, que nós sabemos que não é. Então, o grande problema que envolve a idealização é que quando nós estamos nesse processo, e nós enxergamos apenas aquele objeto como nosso alvo, como algo que desejamos conquistar, nós esquecemos de investir em outras áreas das nossas vidas, porque parece que a única fonte de satisfação possível está naquele objeto. E o grande problema, então, da idealização é a falta de busca de outras fontes de satisfação. Nós sabemos que ela pode advir de inúmeros lugares, né? de inúmeros processos. Nós podemos sentir satisfação diante de um trabalho que nós realizemos de forma criativa e que seja gratificante para nós. Podemos também ter satisfação com amizades, com a brincadeira, com o lúdico, com o desporto, enfim, dependendo daquilo que você gosta e que te dá prazer, você vai poder ter essa satisfação em outras fontes e não apenas buscá-la nesse objeto idealizado. E nós temos também a questão da ilusão, que é o objetivo desse vídeo, chegarmos a esse ponto de abordar a ilusão. A ilusão, ela é quando a pessoa não consegue mais distinguir o que é fantasia e o que é realidade. Então, existe uma confusão mental e a pessoa realmente não sabe mais o que é fantasia e o que não é. E a grande questão é que uma pessoa iludida, ela tem o objeto que ela idealiza, né? E desilusão implica em perder esse objeto, o que vai implicar também em um processo de luto a ser elaborado. E nós já abordamos aqui em outros vídeos que é muito difícil passar por uma perda, que quando nós perdemos algo que amamos, que desejamos, seja um objeto real ou imaginário ou idealizado, nós vamos ter que passar por um processo que é doloroso e temos que admitir para nós mesmos que aconteceu uma perda e temos que passar por todo aquele processo, né, de tristeza, de dor, até que aconteça um desligamento emocional. E muitas vezes nós não queremos passar por isso. E é por isso que muitos de nós continuamos iludidos. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que está iludida no amor, às vezes todo mundo enxerga que aquele parceiro ou parceira que a pessoa está idealizando não é assim.
na realidade. E existem vários dados que comprovam que aquela pessoa não é assim. Mas aquela que está nesse processo de idealização e de ilusão, ela não quer se desligar desse objeto, ela não quer enxergar a verdade, porque isso vai implicar nesse processo de luto. E vai ser difícil, e vai ser doloroso. Então, muitas vezes, ela prefere continuar iludida, né? E isso acontece não apenas nos relacionamentos amorosos, acontece muito nas relações também entre pais e filhos. Aliás, a nossa vida, ela já começa assim, com os nossos pais depositando expectativas sobre nós, muitas vezes idealizando os filhos, né? E nós passamos a vida inteira nesse processo de tentarmos entender como que nós vamos agir para agradar os nossos pais e para não magoá-los e para garantir o amor deles, porque nós não queremos perder esse amor. Então, às vezes, a gente tem inúmeras ações nas nossas vidas que têm como objetivo não colocar esse amor em risco, sem nem percebermos. Isso acontece de forma inconsciente e vai ser apenas com o amadurecimento que a gente começa a perceber que nossos pais, eles vão nos amar independente daquilo que façamos ou não. Mas esse processo também é um processo bastante difícil de acontecer. Quando nós falamos aqui, parece até ser fácil, simples, mas não é, né? Quantas escolhas profissionais nós fazemos apenas para agradar os nossos pais de forma inconsciente, quantas vezes nós reprimimos os nossos desejos, a questão da sexualidade, inclusive, apenas para agradar os nossos pais, porque nós tememos a perda desse amor. Então, olha só, a gente nasce com essas expectativas depositadas sobre nós e nós temos, então, que passar por esse processo de entender que os nossos pais, eles vão nos amar, independente daquilo que passamos ou não. E isso é difícil. E, além disso, nós temos também uma grande ilusão com relação aos nossos pais. Nós também acreditamos, quando somos crianças, que os nossos pais são os nossos heróis, que eles vão também nos amar do jeito que nós queremos. E vai ser depois, com o amadurecimento, que nós vamos percebendo que os nossos pais, eles também têm defeitos, eles não têm apenas qualidades, que os nossos pais não vão nos amar exatamente da forma que esperamos e que nós vamos, então, ter uma desilusão com relação aos nossos pais. E o que acontece é que quando nós passamos por desilusão em outras áreas das nossas vidas, né, depois na vida adulta, seja num relacionamento amoroso, seja também no campo profissional, muitas vezes todas essas sensações que nós vivenciamos com os nossos pais, com essa relação com os nossos cuidadores, essas sensações, elas são reativadas. E é por isso também que muitas vezes nós evitamos a desilusão, porque vai ser difícil passar novamente por todo esse processo de luto, né? Um outro exemplo que a gente pode pensar também é na política. Quantas vezes nós não idealizamos a figura de um político, como se ele pudesse ser a salvação, como se ele tivesse só qualidades, não apresentasse defeitos. E por que mesmo tendo inúmeros dados da realidade que nos mostram que nós não devemos continuar idealizando aquela figura, que na verdade ela é uma pessoa que também apresenta defeitos, muitas vezes nós continuamos nesse processo de ilusão? Porque desiludir implica em reviver todas essas sensações de desilusão com relação aos nossos pais, e isso é muito difícil. Então, é uma questão mesmo bastante complexa e que envolve a nossa história pregressa. Por isso que é importante que você conheça a sua história, que você conheça a si mesmo, que você analise a sua relação com seus pais ou cuidadores, porque ela sempre vai trazer implicações para as outras relações, para as outras áreas da sua vida. E essa questão da ilusão e da desilusão é muito forte nessa relação parental, e depois ela vai então ter alguns efeitos em outros desdobramentos das nossas vidas. Bom, o que é importante a gente citar aqui é que, por mais que seja difícil passar pelo processo de desilusão, é ele que vai tirar o véu. Então, quando nós somos desiludidos, por mais que haja dor, nós vamos ter
uma visão mais abrangente acerca do mundo e da situação que estamos vivenciando. Então, eu costumo comparar muito essa questão da desilusão ao mito da caverna de Platão. Quando as pessoas estavam dentro da caverna, parecia que tudo que existia no mundo era o que estava ali dentro. E isso pode até trazer comodismo, porque a pessoa já está habituada e já conhece o que está ali dentro. Quando a pessoa sai da caverna, é extremamente doloroso, né? Quando a pessoa sai da caverna e vê a luz, por exemplo, pela primeira vez, a luz pode cegar, né? Mas imagina só também a perspectiva de mundo que a pessoa que sai da caverna passa a ter. Ela vai pela primeira vez descobrir que existe uma natureza maravilhosa no mundo, que existe o mar, que existe o sol, né? E tantas outras coisas. Então, fazendo uma analogia entre o mito da caverna e esses processos de ilusão, de desilusão, nós entendemos que a desilusão, ela abre a nossa perspectiva de mundo. Então, pensando, por exemplo, aqui sobre uma pessoa que idealiza o seu parceiro amoroso ou a sua parceira, né? Quando ela enxerga que aquela pessoa não é exatamente quem ela pensa, que aquela pessoa não vai suprir toda a sua falta, isso dói. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa, ela vai ter a possibilidade de voltar a investir em si própria, de voltar a cuidar de si própria e de buscar outras fontes de satisfação. É como se realmente caísse um véu e ela tivesse novas perspectivas abertas para que ela procure cuidar de si de outras formas. Então, é isso que acontece com muitos de nós. Eu espero que vocês tenham compreendido esse processo e que vocês também tenham percebido que é um processo de grande complexidade. Bom, um grande abraço para vocês e até na semana que vem.